havendo número legal, agradecendo aqui a presença do deputado Manuel Mota, do deputado Altair Silva, do deputado César Valduga, do deputado Fernando Coruja, e também aqui temos a presença também de Tubarão, do vereador Gilson Paes, popularmente o vereador Chumbinho, e o representante, o assessor da Câmara Municipal de Tubarão, Dr. Rodrigo Dandolim, que faz representar também o prefeito de Tubarão, o ex-deputado Juarez Ponticelli. E ainda a presença da dona Olindina Maria da Silva Krieger, assistente social da comarca de Joinville, mas é a presidente da Associação das Assistentes Sociais do Tribunal de Justiça, bem como o presidente do CRP, do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, Dr. Valmor Grando, e um conselheiro, o senhor Anderson Schork, conselheiro do CRP. E, tendo quórum, então, nós podemos dar início à nossa sessão ordinária de todas as semanas. Inicialmente, colocamos em discussão, a ata da 9ª reunião ordinária da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Essa ata nós já distribuímos nos gabinetes, os senhores deputados tiveram acesso a ela. Em discussão, então, em votação, aprovada. Inicialmente apresento aqui a correspondência, a pauta da reunião de hoje. Seria, primeiro, a discussão da ata, que nós já tivemos. Segundo, o requerimento do deputado Dirceu Dresch, requerendo a realização de audiência pública para debater os critérios técnicos do BADESC e o assédio moral. O deputado Dirceu Dresch ainda está vindo à reunião, mas ainda não chegou aqui. Então, aqui tem inclusive aqui uma justificação do gabinete do deputado Dirceu Dresch, que, cumprimentando cordialmente, vimos através dessa justificar a Vossa Excelência que o deputado Dirceu Dresch não participará da reunião ordinária desta comissão no dia de hoje, por estar participando do primeiro Seminário Internacional do Cooperativismo de Crédito Solidário, promovido e organizado pela Cooperativa de Crédito Rural em Interação Solidária, CRESOL, que acontece nos dias 4 e 5 do corrente, na cidade de Chapecó. Então, apesar do requerimento, coloco em discussão se nós vamos votar o requerimento ou transferimos. Senhor presidente. Deputado Manuel Mota. Eu acho que nós temos que transferir, até porque nós temos uma nova discussão sobre o negócio das audiências públicas e eles não estão presentes, e deveria transferir para a próxima reunião. Mas aí é audiência interna. Aqui na Assembleia. Essa audiência vai ser realizada aqui na Assembleia. Deputado Coruja, votamos ou transferimos para a próxima? Deputado Coruja acompanha. Deputado... Da mesma forma, senhor presidente. Deputado Altair? Da mesma forma, senhor presidente. Transferido, então, a discussão desse requerimento para a próxima reunião. E está aqui, também temos aqui um ofício e com a presença... Bom, esse aqui era o documento do deputado Dirceu Dresch. Um ofício da Associação Catarinense das Assistentes Sociais do Poder Judiciário de Santa Catarina, solicitando um espaço na reunião da comissão para tratar do PLC 14. PLC 14 de 2016. A Associação Catarinense de Assistentes Sociais do Poder Judiciário vem respeitosamente solicitar uma participação dessa reunião para tratar justamente desse PLC. Esse PLC, Projeto de Lei Complementar 14
de 2016, diz assim: altera a redação do artigo 2 da Lei Complementar 188, de 30 de dezembro de 1999, que dispõe sobre o Fundo de Reaparelhamento da Justiça e adota outras providências. Eu vou só ler um texto, uma pequena parte, só para colocar os senhores deputados bem a par do assunto. O governador do Estado de Santa Catarina diz: faço saber a todos os habitantes desse Estado que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar, se for aprovada. O artigo 2 da Lei Complementar 188, de 30 de dezembro de 99, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2. A receita do Fundo de Reaparelhamento da Justiça, originária dos atos e serviços notariais e registrais, terá a seguinte destinação: 1/3 destinado para a construção, recuperação e manutenção das unidades prisionais, e 1/3 será destinado ao Fundo de Acesso à Justiça. E esse acesso à justiça se lê-se: primeiro, remuneração dos advogados credenciados para a prestação de serviço assistência jurídica gratuita. Seria aquele serviço que a Defensoria Pública contrata advogados para prestar assistência advocatícia aonde não tenha a Defensoria. B, que seria essa parte de 1/3. Remuneração de assistentes sociais e psicólogos que atuarem mediante convênio, credenciamento ou designação judicial em ações que envolvam o direito de família, infância e juventude. Seria um serviço similar, digamos, a esse dos advogados. Depois segue C, honorários periciais, etc. E o outro 1/3, fica para a taxa. Senhor presidente. Tal. Entende? Quer dizer, eu li 2 O projeto não está na pauta hoje. Não. O que estão aqui é um requerimento para ouvir o Conselho Regional de Assistência Social de Santa Catarina, mediante a esse projeto. Esse é um tema que, em função da complexidade da demanda, mereceria, inclusive, talvez uma audiência pública, mas parece adequado, na minha opinião, que a gente possa ouvi-las, ou no dia de hoje, ou a semana que vem. Hoje, na sua opinião, hoje ou outro dia? Não, damos 10 minutos, se for o caso. Aí depende. Acho que a gente faz a pauta primeiro aí, né, para ver o andamento da pauta aqui. A gente aprova, se der tempo hoje, acho que semana que vem. Questão de ordem, senhor presidente. Se eu entendi a opinião do deputado Coruja, nós analisaríamos a pauta de hoje, votaríamos. Se sobrar, digamos, 10 minutos pelo menos para nós ouvi-los hoje. Essa é a opinião? Inclusive... Isso não invalida uma audiência pública, naturalmente. Deputado César Valduga? Eu até respeito até a opinião do deputado Coruja, daí também cumprimentá-las que estão aqui no dia de hoje, que solicitam, é claro, a nossa comissão para que pudessem ter um espaço de até 10 minutos. Eu, da minha parte, assim, não veria dificuldades, enfim, de que nós possamos ouvi-las. E quem sabe, eu acho que também nessa proposição de mais tarde, até inclusive o deputado Coruja fazer uma audiência pública, até porque, enfim, eu sempre defendi, enfim, que haja o concurso público. Agora, se essa mesa aqui entender que possa... No sentido, eu digo no sentido de não, eventualmente não ser hoje, não é no sentido de... Porque acho que elas são aqui de Florianópolis, não é? Não? Não, a presidente é de Joinville. Não. Se houver dificuldade, pode ser hoje. Para mim não tem problema. Eu diria depois, inclusive no sentido de que permitisse a comissão tomar conhecimento para a gente fortalecer aí a exposição delas. Mas não, se elas têm dificuldade de se mobilizar, para mim pode ser hoje. Eu não tenho problema de horário. Não é a questão de horário, é a questão, eu digo depois, é no sentido, inclusive, de defender a posição delas. E até, inclusive, o deputado Coruja,
né? Eu vejo que realmente é importante ouvi-las, como Vossa Excelência mesmo aqui manifestou, mas também concordo até inclusive em fazer uma audiência pública para que possamos, enfim, de uma forma mais ampla, ouvir a sociedade catarinense e também os profissionais de diversas áreas que, enfim, envolvidas no presente projeto de lei. Então, também manifesto também aqui a minha concordância, que a gente consiga ouvir, que a gente, né, em função até inclusive de algumas profissionais serem de outras regiões do nosso estado de Santa Catarina, mas que, a priori, presidente, a gente consiga, sem dúvida nenhuma, encontro da proposição do deputado Coruja, que possamos sim fazer uma audiência pública. Quer que seja agora 10 minutos ou 15 para meio-dia? Pode ser? Então, 15 para meio-dia, nós cedemos o espaço para a presidente. Agora, seguindo a pauta, então, o deputado Manuel Mota. Vossa Excelência, vejo que foi o primeiro a chegar aqui, e por isso seguimos a ordem de chegada. E também vejo que o senhor tem um projeto para ser apresentado. Senhor presidente, demais colegas da comissão, visitantes que prestigiam, né, o nosso assistente social que vem esclarecer esse projeto que me parece que bastante polêmico, né? Parecer ao projeto de lei 142.3/2017, declara de utilidade pública a Associação Casa Cordeiro de Deus e Sara. Autor é o deputado José Ney Ascari, relator é esse que vos fale. Relatório. Trata-se de um projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação Casa do Cordeiro de Deus e Sara. A proposição foi lida no expediente da sessão plenária do dia 10 de maio de 2017 e aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça no dia 30 de maio de 2017. No dia 30 de maio foi designado relator desse projeto nesta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. A matéria consta-se no trâmite perante a esta comissão para análise e apreciação da proposição, exercendo sua função legislativa e fiscalizadora, no termo do artigo 80 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Relatório e voto. Cabe-se analisar nessa comissão assunto atendente à ordem social catarinense, conforme prescreve o inciso 1 do artigo 80 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Da análise meritória, vê-se que a entidade que visa promover auxílio, orientação, defesa dos direitos e interesses da comunidade carente de Içara, da região de Içara. A declaração de utilidade pública ajudará a entidade a desenvolver melhor sua atividade, melhorando a ordem social catarinense. Do exposto, do âmbito desta comissão, voto pela aprovação do projeto de lei 142.3/2017, devendo seguir seu trâmite regimental. Preenche todos os requisitos e, por isso, eu voto favorável. Em discussão, o PL 142.3/2017, de autoria do deputado Zé Ascari, que declara de utilidade pública a Associação Casa Cordeiro de Deus de Içara. Já passou na Comissão de Justiça e agora aqui recebe também o parecer favorável do eminente deputado Manuel Mota. Em discussão, em votação, aprovado. Deputado Manuel Mota. Muito obrigado. Deputado César Valduga. Primeiramente, cumprimentar a Vossa Excelência, deputado Serafim, Altair, deputado Coruja, deputado Manuel Mota. Quero cumprimentar todos presentes que acompanham essa reunião. Em minhas mãos, senhor presidente, o projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação da Orquestra Municipal de Uruçanga, projeto de lei de número 93/2017. Esse projeto de autoria do deputado Nilson Berlanda, tendo esse deputado como relator. Relato, senhor presidente, da análise dos autos, constatei que o projeto em tela é meritório e atende aos interesses públicos. Por se tratar de entidade sem fins lucrativo, com finalidade de manter e promover a Orquestra Municipal de Uruçanga,
executar concertos públicos com vistas à divulgação na música em todos os setores da comunidade. Assim sendo, no âmbito dessa comissão, senhor presidente, concluo que a proposta encontra-se apta à tramitação na forma regimental, atendendo aos dispostos no inciso 3º do artigo 142 do regimento interno desta Casa, sendo meu voto pela aprovação do presente projeto de lei, senhor presidente. Muito obrigado, deputado César Valduga. Então, em discussão, o parecer do eminente deputado César Valduga referente ao PL 93.2. Em votação, aprovada por unanimidade também. Também, senhor presidente, em pauta, aqui, extra pauta, gostaria de solicitar a Vossa Excelência, em extra pauta, o projeto, o ofício do número 702, 2016, que encaminha a documentação para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da ação social paroquial São Judas Tadeu de São José, referente ao exercício de 2015. Primeiro, senhor presidente, gostaria de que Vossa Excelência consultasse os pares dessa Casa se este projeto poderia entrar como extra pauta, portanto. Deputado Manuel Mota concorda, deputado Coruja concorda, deputado Altair concorda, pode concluir, deputado. Muito bem, senhor presidente. Então, o presente projeto de lei que encaminha a documentação para a manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública da ação social paroquial São Judas Tadeu de São José, referente ao exercício 2015, tendo como autor Ação Social Paroquial São Judas Tadeu de São José, tendo como relator esse deputado. Voto, portanto, senhor presidente, no âmbito desta comissão, há que se observar a sua função legislativa e fiscalizadora, conforme preceitua o artigo 80 do regimento interno desta Casa, bem como o cumprimento das exigências na Lei 16.733 de 2015, de análise dos autos, constatei que a entidade atendeu a diligência encaminhando os documentos pertinentes, não existindo, portanto, impedimento à tramitação. Nesse sentido, senhor presidente, voto pela aprovação e pelo posterior arquivamento do ofício do número 702.9 de 2016, senhor presidente. Era isso a relatar, senhor presidente. Muito obrigado, deputado César Valduga. Em discussão, então, o parecer do eminente deputado César Valduga, referente ao ofício 702.9 de 2016. Em votação, aprovado. O deputado César Valduga concluiu. Então, passamos a palavra para o deputado Altair Silva. Na sequência, depois o deputado Fernando Coruja. Muito bom dia, senhor presidente, deputado Serafim Benzon, deputado Valduga, deputado Manuel Mota, deputado Coruja. Eu tenho aqui o projeto de lei número 116.1 de 2017, que autoriza a permuta de imóvel do município de São José e estabelece outras providências. Trata-se de um projeto de lei de autoria do Governo do Estado, acima identificado, lido no expediente da sessão plenária do dia 25 de abril de 2017, visando a autorização legislativa para que o Poder Executivo Estadual possa desafetar e permutar imóvel com área de 133.825 mil metros quadrados, com benfeitorias não averbadas, matriculadas no registro de imóvel da comarca de São José. Bom, esse projeto ele foi encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de lei mereceu parecer pela sua aprovação na CCJ e no dia 30 de maio em curso e posteriormente foi aprovado também na Comissão de Finanças e Tributação, na reunião do dia 14 de junho. Na sequência, a propositura chegou a esta Comissão de Trabalho e Serviço Público, da qual explanamos o voto. Da análise dos autos no âmbito desta Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, quanto ao interesse público nos termos do inciso 3º, artigo 142 do Regimento Interno, constato que a permuta em questão possui as seguintes finalidades: regularização da ocupação pela União do imóvel descrito no caput 1, manutenção de um horto florestal a ser incorporado ao Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, no imóvel descrito no inciso 1, inciso 1º, artigo 1º, e
Terceiro, a construção de um portal turístico no imóvel descrito no inciso 2º do artigo 1º. E quarto, a instalação de serviços na área de saúde no imóvel descrito no inciso 3º. Quinto, ocupação por órgão do Estado do imóvel descrito no inciso 4º do inciso 1º, artigo 1º. Neste contexto, portanto, entendo que a medida pretendida não contraria o interesse público, merecendo o projeto de lei sob exame, assim, seguir sua tramitação regimental nesta Assembleia Legislativa. Ante ao exposto, voto pela aprovação ao projeto de lei número 116.1 de 2017, no âmbito desse colegiado. Muito obrigado, deputado Altair Silva. Em discussão, o parecer ao projeto de lei 116.1 de 2017, que autoriza a permuta de imóvel no município de São José e estabelece outras providências. Esse projeto de autoria do Governo do Estado e o eminente deputado Altair Silva é o relator. Esse projeto já passou na Comissão de Justiça com o relatório do eminente deputado Jean Kuhlmann. E também passou na Comissão de Finanças conforme o relatório do eminente deputado Gabriel Ribeiro. E agora recebe o parecer favorável aqui do deputado Altair Silva. Em discussão? Em votação? Aprovado, então. Deputado Altair Silva? Não tenho mais projeto a relatar. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos a palavra, então, ao deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares. Projeto que encaminha documentação para manutenção do título de reconhecimento de utilidade pública ao Conselho Comunitário Jardim Eldorado de Palhoça. O nosso voto é pela aprovação e arquivamento, tendo em vista existindo toda a documentação legal. Eu tenho se o presidente me permitir, eu tenho um segundo projeto, Pois não, deputado. Que é o projeto de lei 0361, que não está na pauta, mas e ele institui reserva de vagas para a vigilância do sexo feminino nos contratos celebrados pela administração pública estadual, nas áreas de segurança, vigilância e transporte de valores no âmbito do Estado de Santa Catarina, deputado Luiz Fernando Vampiro. Como essa é a penúltima semana, eu acabei de fazer o voto agora há pouco. Eu solicitaria, se a comissão permitisse, que eu lesse o projeto e o meu voto, de repente, para tomar conhecimento até para a semana que vem, votar semana que vem, mas eu só leria hoje para que as pessoas, que eventualmente pudéssemos votar semana que vem, se for o caso, para não permitir uma... Se alguém pedir visto, podemos deixar para a semana que vem. Se não, podemos votar hoje. Pois não, deputado. O projeto também institui reserva de vagas para vigilante do sexo feminino nos contratos celebrados pela administração pública estadual, na área de segurança, vigilância, transportes, valores, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Então, o projeto, deputado Luiz Fernando Vampiro, visa, de inicial, assegurar 20% de vagas, uma ação afirmativa para vigilante do sexo feminino. Então, em qualquer contrato que o governo do Estado faça, se faria uma reserva de 20%. O projeto já passou na Comissão de Justiça, que entendeu pela constitucionalidade a proposição de uma ação afirmativa no sentido de uma reserva de vagas. Aliás, entendimento que tem sido seguido largamente pelo Supremo Tribunal Federal ao aceitar as ações afirmativas, reservando o número de vagas em várias situações. Eu, analisando, eu entendi de propor um substitutivo na seguinte indicação.
Bom, em relação ao artigo 142, inciso 2º do regimento interno, ou seja, do interesse público, o autor justifica e eu considerei adequado. Em relação específica ao percentual de vagas, entendo que o número de 20% precisaria ser aumentado na linha da maioria das reservas de vagas, né, que são feitas no país. E a minha ideia substituir para propor 30%. Mas, ao propor 30%, meu substitutivo não especifica que esse 30% seria de vagas para o sexo feminino, mas procuro seguir aquilo que tem na lei eleitoral, quando ela assegura 30% pelo menos de vagas para determinado sexo. Porque ela assegura, evidentemente, que é aquele sexo que está em minoria, hoje, no caso, do ponto de vista social, há necessidade de uma ação afirmativa, tendo em vista que esses cargos são ocupados a maioria por homens, para que sejam de mulheres. Mas eu fiz a modificação no sentido de que sejam 30% nos modos da lei eleitoral, que não especifica qual é o sexo biológico que vai ter 30%. Até para haver um equilíbrio. O entendimento que a médio e a longo prazo é preciso que esta discriminação, chamada ação afirmativa, ela exista independente do sexo que está tratado. Então, ao invés de 20% do sexo feminino, meu subsídio fica assim: os contratos celebrados por órgãos e entidades da administração pública estadual nas áreas de segurança, vigilância, transporte de valores devem conter cláusula que obrigue as empresas contratadas a reservarem um percentual de no mínimo 30% e no máximo 70% dos postos de trabalho alocados para a vigilância de cada sexo. Né? De forma a assegurar que haja um equilíbrio. Basicamente é isso. Em discussão, então, primeiro o parecer ao ofício 351.6 de 2016, que encaminha a documentação, a entidade encaminha a documentação para a manutenção do título de utilidade pública. Conforme o parecer do deputado Fernando Coruja, a entidade apresentou todos os documentos e por isso que a opinião, o parecer do projeto é pela aprovação. Em discussão, em votação, aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, deputado... Eu gostaria de pedir vistas em mesa do 361, senhor presidente, para que eu pudesse obter mais informações sobre o presente projeto. Conforme o deputado Coruja fez todo o seu comentário, de uma importância enorme, né? Mas eu gostaria, sim, de me apropriar um pouco mais sobre algumas informações, daí gostaria de pedir vistas. Nós poderíamos, inclusive, quem sabe, ouvir as assistentes sociais enquanto... Perfeito. Mais um adendo ainda, deputado Fernando Coruja. Na reforma trabalhista está previsto que o empregador não pode pagar salários diferenciados para a mesma função de sexos diferentes. Então, eu queria... Está na Constituição. Está na Constituição, mas na prática não está ocorrendo. Então, na reforma trabalhista agora está previsto também essa... Talvez até uma vista conjunta, se for o caso, com o compromisso da semana que vem nós votar. Podia ser, deputado? Vistas em mesa, então? Então, vista inicialmente em mesa para o deputado Santa Valduga. Na vista coletiva, acho que é para o pessoal olhar isso. Combinado, então. Vista coletiva. Até para ver se concorda. Vista coletiva, com o compromisso da semana que vem, nós votarmos e poder votar. Até porque, senhor presidente, esses 30% está muito em dúvida. Tem que definir esses 30%. É para mulher ou não é para mulher? Não. É o que o deputado está querendo dizer. É que hoje é o seguinte... eu não votaria, por exemplo, se fosse para votar agora, eu não votaria a favor porque não tem uma definição. Os 30% deixam muita dúvida. Não, mas só para esclarecimento, por exemplo, como é que é a cota na lei eleitoral? Não é 30% para mulher na lei eleitoral. Diz no mínimo, não especifica que é para mulher. Diz que é no mínimo 30% para o sexo. Porque a ideia da lei é da igualdade.
né? Se você colocar, por exemplo, 30% no mínimo para um sexo, você pode ter 100% daquele sexo. Daí não dá igualdade. Entendeu? Então a ideia é quando você coloca 30% para um sexo e máximo 70%, você tende ao equilíbrio. A ideia é que haja um equilíbrio. É como a lei eleitoral. A lei eleitoral é assim, ela não é 30% para a mulher. Correto. Eu entendo que a médio prazo você deve... Até porque quando você coloca assim, as mulheres numa questão de fragilidade, quer dizer, elas que têm direito, você está, na verdade, discriminando às vezes negativamente, por exemplo, tem esse direito. Então, quando você coloca para o mesmo sexo, você coloca os dois na situação de igualdade. Me parece que é mais adequado, entende? Não, é exatamente como é a lei eleitoral. A lei eleitoral não diz que é 30% para a mulher. Contribuindo com a proposição do deputado Coruja, é 30% para o sexo oposto. Por exemplo, se entrar 30% de homem, logo teria 70% de mulher. É a mesma coisa a lei eleitoral. Não define o sexo, mas define o sexo oposto. Não pode ser nem tudo homem, nem tudo mulher, né? Isso. Tá, eu queria colocar agora, até para nós atingirmos, observar o tempo, nós temos 2 PLs, 2 projetos para serem votados, que seriam essa pauta, ela está na pauta de hoje, escrita aqui, mas não tinha sido encaminhado anteriormente para os gabinetes. Eu pergunto se eu poderia apresentar os dois projetos. Deputado Altair, deputado Sérgio Valduga, deputado Mota. Tá, então eu apresento aqui o parecer ao PL 149.0, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a cessão de uso de imóveis do município de Tubarão. Aqui eu presto uma homenagem aqui ao vereador Chumbinho e à Prefeitura de Tubarão, que encaminhou um pedido esse pedido, que justamente vai servir ao serviço de creche, a creche no município de Tubarão. Quer dizer, a creche, em princípio, ainda é uma atividade relativamente nova dentro da educação. E ela prevê, no mínimo, 2 investimentos complicados. Um é a construção do imóvel, que é um passivo, um valor importante. E o segundo é a manutenção do serviço, a manutenção, a parte funcional, que naturalmente despende um volume significativo de recursos por parte da Prefeitura. Então, aqui, por pedido da Câmara de Vereadores, por pedido da Prefeitura, foi encaminhado, então, o pedido para que 2 áreas da Prefeitura, 2 áreas do Estado, sejam cedidas ao município. No caso, já tem construção em cima, uma área de 2.850 metros, 2.385 metros, e outra área de 4.692, que tem benfeitorias, apesar de não estarem descritas no projeto, porque não estão averbadas, mas essas áreas e essas benfeitorias vão servir para Tubarão, no caso, para colocar creche. São mais de 500 vagas de creche que vai servir o município de Tubarão. Então, aqui esse projeto já passou na Comissão de Justiça, já passou na Comissão de Finanças, e agora eu relatei também o meu ponto de vista favorável, então, ao projeto e à intenção do prefeito, conforme o vereador Chimbim, que aqui está representando o Tubarão. Então, em discussão, em votação, aprovado, então. O segundo projeto é o projeto 367.7, de autoria, o autor também é o Governo do Estado. Ele dispõe sobre a dissolução, liquidação e extinção da Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, CODESC, e da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina, COAB. Autoriza a alienação e a transferência de ativos e estabelece outras providências. Esse projeto também já passou na Comissão de Justiça, já passou na Comissão de Finanças, e agora segue aqui na Comissão
também o nosso parecer favorável, com um detalhe que existe uma... Pois não, aqui como queria fazer a leitura antes, a matéria em apreço foi lida no expediente dia 17/11/2016 já, que foi aprovada nas duas comissões, tá? Com base no artigo 80, incumbe a essa comissão, então, a analisar as proposições legislativas sob o aspecto do interesse público, né? Pela exposição de motivos anexa ao projeto de lei, o governo do Estado, em suma, alega que as estatais CODESC e COAB são deficitárias, que após a declaração da inconstitucionalidade das leis estaduais que versavam sobre a exploração de loterias, a CODESC, ficou sem atribuição específica e sem receita operacional, e que algumas das suas atividades foram direcionadas para outras entidades. Já a COAB, pelo advento do programas federais de habitação, essa deixou a vanguarda para figurar como mera figurante da solução do problema habitacional do Estado, gerando prejuízos acumulados ao longo dos anos. E, por fim, que a Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Habitação já possui diretoria específica para executar as tarefas de intermediação com a União, objetivando a implementação dessas políticas habitacionais. Então, a Secretaria da Habitação fará essa função. Segundo, a maioria, ou a grande maioria dos profissionais aderiram ao PDI, os que não aderiram vão ser incorporados dentro da administração pública sem prejuízo em si, conforme a lei. E dessa forma entendemos legítima a pretensão do Estado de rever a sua estrutura administrativa e de realizar alterações pontuais, visando a melhor gerência dos recursos públicos, principalmente em tempos de crise tal. Consequentemente, diante do exposto, entendo que a matéria é meritória e o nosso voto é pela aprovação nos termos do projeto original, com a emenda aditiva que estão aqui descritas na folha 48. Eu aqui coloco só rapidinho a emenda. Essa emenda aditiva, só para ser ficam são 3 parágrafos. Fica rescindido por tempo próprio entre as partes o contrato de alienação de ações da Companhia Hidromineral Caldas da Imperatriz, celebrado entre a CODESC e o município de Santa Amaro. Segundo, fica rescindido por termo próprio entre as partes. Ou seja, vai ser preservada a instância hidromineral entre a CODESC e entre o Estado, no caso, e o município de Santa Amaro. Ficam extintas quaisquer obrigações, inclusive pecuniárias, entre o município de Santo Amaro da Imperatriz e a CODESC, em decorrência da rescisão do contrato. Ficam transferidas ao Estado as ações da Hidrocaldas pertencentes à CODESC. Ficam transferidas para o Estado. Então, fica o Estado autorizado a doar ao município de Santo Amaro a totalidade das ações das hidrocaldas. Sétimo, ficam, para fim do disposto do parágrafo 3º deste artigo, a CODESC será representada por seu liquidante. E oitavo, para os fins do disposto no artigo 6º deste artigo, o Estado será representado pelo titular da Secretaria de Estado da Administração, ou por servidor por esse designado. De quem então, que é essa essa aqui emenda, seria... deputado? Pois não? De quem que é a emenda? A emenda é do deputado Darcy de Matos. Darcy de Matos? É. Deputado Darcy de Matos, emenda aditiva. Essa de Santo Amaro? Isso. E que passou na comissão. Eu inicialmente tive a informação, aí o deputado Marcos Vieira acatou. O deputado Marcos Vieira foi o relator e acatou, diz ele ao final do parecer do deputado Marcos Vieira. Diante do exposto pelo voto pela aprovação do projeto de lei,
367, no âmbito nos termos do parecer, juntamente com a emenda aditiva em anexo. Essa aqui. Bom, esse está em discussão, então, o nosso parecer. Senhor presidente, senhores parlamentares, esse é um projeto complexo. Já teve um debate bastante significativo na Comissão de Finanças, na Comissão de Justiça, e merece que a Comissão de Trabalho aqui, Serviço Público, dê uma atenção especial também. Então, eu entendo que, pela complexidade do processo, a gente deveria pedir vista para dar uma olhada com mais atenção. Eu peço vista, senhor presidente. Deputado, vistos então o deputado Fernando Cruz, deputado Manuel Mota, deputado Altair. Só quero esclarecer que essa emenda do deputado Darcy de Mato, ela na verdade é uma emenda do governo, né, que o deputado Darcy de Mato atendeu para esclarecer ainda mais a tramitação do projeto. E para resguardar, digamos, a questão da estância aí do mineral de Santa Amaro, para não deixá-lo na mão, mais ou menos isso. A questão é, nós vamos ceder vista ao deputado Coruja, vista conjunta, ou votamos? Não, vista é regimental. Né? Perfeito, então. Então, eu concedo vista ao deputado Coruja e vista conjunta, inclusive, com o compromisso do deputado Fernando Coruja. A semana que vem, a última, deputado Fernando Coruja, semana que vem seria a última semana antes do recesso, para nós poder votar na próxima terça-feira. Tenho o meu compromisso do esforço. Agora, claro que o projeto é um perfeito. Projeto complexo. Perfeito. Eu vou fazer um esforço. Vista ao deputado Coruja e aos demais deputados. Assim sendo, então, passamos a palavra para a presidente do Conselho Regional de... Lembra aqui a nossa assessoria que, para fim de colocação na pauta de cada reunião, seria interessante que até na quinta-feira os senhores deputados olhem lá o que tem de demanda, e, naturalmente elaborem os seus pareceres e encaminhem para a comissão para poder colocar na pauta da próxima reunião. Eu quero, então, agora, na sequência, passar a palavra para a presidente do Conselho Regional de Psicologia, a dona Olindina Maria da Silva Krieger. Questão de ordem, senhor presidente. Ocupar aqui questão de ordem, quando a dona Olindina chega aqui, eu gostaria de registrar a presença do vereador Cade, do município de Lacerdópolis, que está acompanhando a reunião da Comissão de Trabalho na manhã de hoje. Seja bem-vindo, Cade. Obrigado, vereador Cade. Seja bem-vindo. Com a palavra, então, a senhora presidente Olindina Maria da Silva Krieger. Bom dia a todos, a todas, né? Meu nome é Olindina Maria da Silva Krieger, eu sou assistente social do Poder Judiciário, atuo na comarca de Joinville e estou aqui falando em nome da Associação dos Assistentes Sociais do Poder Judiciário de Santa Catarina e também de um coletivo que vem atuando na luta contra algumas questões que estão nessa PL, né, que ainda não chegou a essa comissão, mas que vai chegar e já está tramitando aqui desde outubro do ano passado, se eu não me engano. Então, assim, só para citar algumas dessas entidades que também, né, falo hoje aqui em nome deles, o CRES, o Conselho Regional de Serviço Social, o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, o Sindicato de Psicologia, o SINJUS, que é o Sindicato dos servidores do Judiciário Catarinense, a Associação dos Oficiais da Infância, Oficiais de Juventude e Oficiais de Justiça. Então, assim, essa é uma questão que nos incomoda muito e a gente gostaria de ampliar a discussão e, como foi colocado aqui pelos nobres deputados parlamentares, que houvesse uma outra possibilidade de discussão mais ampla, através de
né, oficialmente, para que a gente abra essa discussão mais ampla realmente, porque é uma questão muito importante. Essa PL, ela trata de um fundo de reaparelhamento da justiça e outras questões que dizem respeito à defensoria pública. Mas, dentro dela, na linha B, principalmente, do artigo 2º, se eu não me engano, vai abrir uma possibilidade de terceirização, tanto do profissional de serviço social e da psicologia dentro do judiciário. E para esclarecer, esse nosso trabalho que a gente realiza dentro do judiciário é muito importante e nós temos uma preocupação que o judiciário, assim como se coloca na sua missão, na sua visão, que é garantir o acesso à justiça, né, e atender muito bem a sua população nesse trâmite judiciário, ele vá na contramão com essa possibilidade de contratar uma pessoa que não está envolvida, né, em todo o trâmite para desenvolver uma ação pontual, por exemplo, um laudo, uma avaliação, que é uma das atribuições desses profissionais que são concursados no Poder Judiciário. Nos preocupa muito a questão, principalmente que envolve vara de infância e juventude, questões de adoção, que a gente tem que fazer uma preparação dos pretendentes, um acompanhamento, a todo um desenvolvimento de um trabalho, de uma política pública, por assim dizer, para a garantia do direito à convivência familiar e comunitária dessas crianças que hoje se encontram acolhidas. Então, isso é muito preocupante quando a gente pensa que alguém que não tem essa visão, não que talvez tenha uma preparação até um curso, mas precisa de uma vivência que não seria possível. Também não estaria claro critérios para essa contratação, capacitação, acompanhamento desses profissionais, como que seria feito isso, qual o impacto disso para a qualidade do serviço oferecido à população, principalmente, porque há todo o envolvimento na vara de família, por exemplo, as questões de alienação parental também é bem importante, são bastante atuações de profissionais da psicologia de serviço social, na vara de violência doméstica. Então, assim, a gente atua com uma parte da população e que precisa ser acolhido, ouvido, né, e ter garantido esse acesso. E aí a gente fica bastante preocupado mesmo com essa questão de abrir a possibilidade de terceirizar esse profissional. E também, do outro lado, principalmente os conselhos de direitos, né, como que esse profissional que está lá fora vai também ter seus direitos garantidos, aqui vai estar submetido, a que forma de relação de trabalho. Então, são muitas questões envolvidas. Claro que hoje, nesse pouco tempo, seria difícil da gente elencar todas, mas que a gente gostaria, então, de uma audiência pública, né, para que seja discutido amplamente com a sociedade, porque há um impacto não só na diminuição do concurso público, das vagas, mas do serviço prestado à população, né? E como essa casa também tem como princípio garantir, né, ao cidadão os seus direitos, então a gente recorre a essa comissão para que possamos ter esse momento de discussão, de ampliação dessas ideias, envolver todos os atores, inclusive a população, por que não? Porque são os mais atingidos. Porque quando eu não tenho alguém qualificado que possa acompanhar uma audiência pública, uma audiência concentrada, lá na vara da infância, que sabe o que está acontecendo na instituição de acolhimento, que consegue falar com os serviços da assistência social, da saúde, para ver o que poder fazer para ajudar aquela família e, posteriormente, dar um parecer em relação se aquela criança pode ou não permanecer nessa família e prepará-la para uma família substituta, por exemplo, como que isso vai garantir um direito muito complicado que pode ficar à mercê de uma ação muito pontual que não atende todas as necessidades. Eu gostaria de perguntar, eu sei que for me dada a palavra, mas se alguém quiser colocar, o Anderson, o pessoal do CRP, porque está procurando muito, já várias discussões foram feitas, visitas a vários gabinetes, né, dos seus colegas deputados. Já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, hoje está na Constituição de Orçamento e Finanças, né, provavelmente uma votação amanhã, e que depois viria para essa comissão. Então, a gente gostaria de contar com o apoio de vocês também. Nós temos muitas pessoas envolvidas, né? Nós temos também uma outra preocupação com a capacitação permanente desses profissionais que hoje nós lutamos, enquanto associação, para que o judiciário garanta. Nós estamos criando núcleos de pesquisa, a gente tem conselhos, grupos regionais, né, são 10, onde, para também facilitar a conversa e essa discussão, onde são tratados temas específicos que dizem respeito ao nosso trabalho diário e como melhorar isso para oferecer o melhor serviço para a população. Então, isso tudo seria prejudicado se nós não tivéssemos a garantia de que esses profissionais venham através de concurso, com um compromisso muito grande com o judiciário catarinense. Eu não sei se tem alguma pergunta.
A dona Lindina é a presidente da associação. O presidente do conselho? De Dr. psicologia. Valmor? Não, é só para esclarecer. O Valmor, ele é presidente do Sinjusc, do sindicato. Do sindicato, e perdão. o Confusão. Rudinei, perdão. Que é porque conselheiro. Isso, ele é conselheiro do Conselho Regional de Psicologia. E a Vânia. Só para... Bom, posso... Deputado Coruja. Uhum. Bom, claramente o projeto, ele envolve, foi levantada pela presidente, a ideia de terceirização de determinados serviços. Então, isso envolve, na verdade, uma questão ideológica do ponto de vista de como é que você compreende o Estado. A argumentação que vem sempre para casa, às vezes, é da economia. É uma coisa econômica. Tem que economizar aqui, aquilo é mais barato fazer isso do que fazer aquilo, tal. Claro que as coisas não são só do análise do viés econômico, tem que analisar de um viés do ponto de vista ideológico. Evidente que ele quer se terceirizar o serviço, então a discussão é essa. Alguém acha que esse serviço deve ser terceirizado ou não. O Congresso Nacional está na linha de querer terceirizar tudo. E nós temos que, aqueles que têm uma concepção de Estado um Estado mais presente na vida das pessoas, têm que trabalhar contra isso, que eu me coloco já de antemão ao lado do que vocês defendem. Mas eu gostaria de perguntar especificamente, o projeto está colocado aí. A sugestão de vocês é suprimir isto? Suprimir a linha B, não deixar nenhuma possibilidade neste projeto para que ocorra... A sugestão é suprimir. Exatamente. Então, eu vou, ou outros eventualmente, mas eu vou apresentar um destaque para tirar isso aí. Ok. Muito obrigado. Isso é bem importante para nós. Senhor presidente? Deputado Manuel Mota? Eu me elegi deputado em 1990, e estou até hoje, faz bastante tempo. Nós criamos esse fundo, deve ser em 93, 94. Eu era deputado aqui nessa casa. E de lá para cá é a primeira vez que se teve, pensando em ter alguma mudança. Até aqui não teve nenhum, né? E agora está se pensando em alguma mudança. É bastante complicado, né? Aquilo que já vem vindo numa direção, de repente ter alteração. E a lei é de 99, é 1999. É 1999? Perfeito, 30 de dezembro de 99. Eu me recordo. De qualquer maneira, eu me recordo que... já era um tempo que Vossa Excelência estava aqui há muito tempo já. Eu me recordo que eu participei efetivamente. O deputado Edinho era deputado estadual e também ele foi um defensor, né, desse fundo. Então eu acho que é um tema para discutir com mais profundidade, né? Porque não adianta só dizer assim que vamos suprimir, né? Porque nós não somos os 40 deputados e não é só a vontade de um que vai resolver o problema, né? Se o governo encaminhou esse projeto, tem uma intenção de mudança. Agora, vamos ver o que é possível, né, fazer para poder corrigir essa questão e buscar aquilo que é fundamental para o bom andamento, né, do poder que sempre teve um encaminhamento positivo. Então, dentro dessa linha que eu queria dizer que eu tive uma participação efetiva quando foi criado esse fundo. E estou até aqui, até hoje, um bocado de anos, é o 7º mandato. Que bom, né? Quer dizer que o senhor deve estar desenvolvendo um bom trabalho e que tem esse reconhecimento. É um povo que é bom lá no Sul, vai botando na gente e vai ficando por aqui, né? Deputado, muito obrigado, deputado Manuel Mota. Deputado César Vaduga. Só para uma questão de esclarecimento, senhor presidente, que acho que é importante aqui a gente lembrar que o autor é o Tribunal de Justiça, né? Exatamente. Deputado Mota. O autor o autor Tribunal de Justiça, né? O autor é o Tribunal de Justiça. Exatamente. Ou seja, ele vem tratar das questões praticamente da defensoria, só que ali no Então meio surgiu essa possibilidade. Então é um pouquinho mais complicado. Exatamente. Um pouquinho mais complicado do que eu imaginei, porque eu não olhei o projeto. Por um outro lado, senhor presidente, eu vejo que, e até cumprimentar aqui o Lindina e também cumprimentar todos que estão, né, nesse encontro aqui, o Valmor, do Sinjusc, e também a Vânia, que é presidente do Sindicato dos Psicólogos. Eu acho que nós precisamos, sem dúvida nenhuma, e o deputado Mota aqui, acho que
também tem esse entendimento, o deputado Coruja também levanta a importância, até porque, como temos aqui como autor o Tribunal de Justiça, não é o governo do Estado, que a gente desenvolva uma audiência pública para que a gente possa ouvir os profissionais, enfim, quem sabe lá que pode até enriquecer, né? Enriquecer melhor esse projeto de lei, presidente. Podemos enriquecer melhor, né? E debater. Eu acho que é a melhor coisa que tem a gente debater, ouvir os profissionais, ver o que a gente consegue melhorar. Né? O importante é que a sociedade catarinense, né, nesse contexto, ela seja valorizada, que os serviços sejam prestados com bastante qualidade, né? E da forma, muitas vezes, como está colocado aqui, né? Principalmente nesse item B do artigo 2º, que trata sobre a questão da remuneração, ou seja, o Tribunal de Justiça aqui já apresenta uma proposição. E é importante que os deputados, né, além de ouvirem os profissionais, os sindicatos, enfim, as entidades, né, que aqui se fazem representar, psicólogos, assistentes sociais, também demais profissionais, e que a audiência pública, sem dúvida nenhuma, é um fórum importante, senhor presidente, para que nós possamos, e proposição essa do deputado Coruja, inclusive, né, que levantou, de que façamos uma audiência pública, eu gostaria de dizer o seguinte, que eu sou favorável, e até quero, assim, o deputado Coruja fez uma questão de ordem aqui, até para não atravessar, o deputado Coruja lhe dou a palavra. Não, só uma parte, acho que nós poderíamos, Vossa Excelência pode subscrever rapidamente o pedido de audiência pública, nós podemos votar, se o deputado Venzão concordar, já hoje o requerimento para audiência pública. Exato. A gente faz verbal, né, deputado Coruja, aí depois a gente encaminha o documento, no caso, solicitando, portanto, para que essa instância ela tenha essa prerrogativa, né? Até porque nós temos essa prerrogativa e até porque trata-se de um projeto que vem como autor o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então é importante que nós possamos socializar com as demais partes dessa casa e que a gente dê oportunidade, até porque esse projeto depois vai em plenário, dê oportunidade para os demais deputados também tomarem conhecimento melhor sobre esse projeto, o que vai influenciar na vida dos profissionais, principalmente aqueles que, né, exercem uma função de carreira. E, claro, as entidades que se fazem representar, tanto o Sinjusc, como também o Sindicato dos Psicólogos e também demais profissionais, possam aqui se manifestar. Então, era essa a minha opinião, senhor presidente. Deputado Venzon, agradecer a explanação da matéria, mas o tema não chegou ainda nesta comissão. Né? Assim que chegar, vamos... a hora que chegar, eu acho que vamos aprofundar o tema. Eu venho da iniciativa privada, sei da importância que tem a terceirização. Né? Agora, tem alguns serviços que precisam ser melhor estudados, a viabilidade de terceirizar ou não. Eu acho que esse caso, ele precisa de um estudo com maior profundidade, e vou acompanhar com bastante atenção essa matéria, né? Embora, dentro da minha visão, acho importante, um avanço, o que muitos do setor público acham até um retrocesso a questão da terceirização. Eu acho um avanço que o Brasil tem que se livrar um pouco das amarras que impedem a oportunidade de se desenvolver ainda mais. Evidentemente que esse projeto, como se trata da assistência social em específico, vai merecer uma atenção muito especial dessa comissão. Bom, também agradecer a presença da dona Olindina. Enfim, ficou assim bem evidente aqui a intenção, digamos, de todos os deputados de entender bem toda a problemática. Eu estive conversando inicialmente com a presidente da associação e ela justamente me colocava que tem, atualmente, o tribunal tem 188 psicólogos... Assistentes sociais e 22 psicólogos. E 22 obrigado. Que têm cargo, existem esses cargos. Isso. Alguns no tribunal o projeto, em princípio, não é que extingue aqueles cargos. Ele abre a possibilidade do caso de poder contratar de uma forma terceirizada, então, digamos, para usar o termo aqui, outros serviços sem extinção desses. Nós precisamos primeiro entender o que vai acontecer
com um cargo quando alguém se aposenta. Ele automaticamente extingue? Extingue. Tá. Bom, a gente também, ontem, numa reunião lá no sindicato e com os representantes, elencamos assim diversos questionamentos que poderiam ser feitos. A gente pode encaminhar para essa comissão também, ao tribunal e aos conselhos, do impacto disso, tanto para os profissionais quanto para o tribunal. Perfeito. Um esclarecimento, porque, claro que eu não vi com atenção o projeto. Estou vendo ali na comissão. Mas, até porque não chegou ainda essa comissão e nós não distribuímos. Eu participo. Lá, porque, na verdade, hoje existe um quadro, nada impede que o tribunal, de repente, contrate alguém para um... O que se quer com o projeto também é pagar, inclusive, esses profissionais com esse fundo, que não é possível hoje. Não é? É tirar o dinheiro do fundo, do fundo desse reparamento judiciário para... que mudou de nome, não sei. Para pagar os profissionais, porque atualmente não pode, né? Mas para pagar esses profissionais que seriam contratados de forma de convênio, né? Isso. São duas questões. Pode. Uma é uma eventual terceirização que está embutida, porque na medida em que eu posso pagar os profissionais com esse fundo, que são administrados pelo, de repente, os juízes aí no Brasil, do Estado vão contratando. Aí a própria demanda vai diminuir, porque, claro, vai ter que esperar um concurso, a pessoa já contrata alguém lá, já manda fazer e tal. Então, na prática, o que vai acontecer, me parece? É um processo de extinção dos cargos. Dos cargos. Extinção, claro. Porque na medida em que o judiciário está lá, ele precisa de alguém, não tem concurso, ele contrata, né? Vai ser um processo de extinção. Ao lado de permitir isso, que essa é a discussão maior, queremos extinguir esses cargos, queremos que isso aí... Porque veja o que está acontecendo. Está aqui, o pessoal da Defensoria Pública estava aqui agora há pouco. Eles estão num processo exatamente ao contrário. O fundo era para pagar os advogados ativos. E eles estão dizendo, não, tem que ser tudo com a Defensoria. Estão, inclusive, aumentando aí para 20 e poucos mil a remuneração. Então, os defensores públicos estão trabalhando numa linha ao contrário. Quer dizer, eles não querem saber de advogados ativos. Eles querem que seja tudo do Estado. Esse fundo era para pagar os dativos. Então, não, tudo vai ser defensor. E esse fundo aí, vamos pagar agora na terceirização de outro cargo. Vamos terceirizar entendeu? Quer dizer, o advogado, bom, está na Constituição, é essencial a justiça. E tem que ser a Constituição do defensor público. Então, tem que ser tudo defensor público, não pode contratar mais ninguém. Então, agora esse dinheiro vamos usar para quê? Então, vamos terceirizar o psicólogo, veja, é um pouco disso que está se tratando. Não é só uma questão de terceirizar, é um negócio mais complexo aí. Perfeito. Isso. São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro estão fazendo concurso chamando psicólogos e assistentes sociais para os tribunais. O nosso tribunal vai num caminho contrário. Eu vejo que, senhor presidente, uma questão de ordem aqui, na veia que traz o deputado Coruja, é sinônimo, na verdade, da forma como está colocado aqui, por isso que tem que ser mais debatido. Eu sou a favor desse debate, da audiência pública, que a gente possa ouvir a população e também os servidores, né? Os servidores, né? Até porque a gente corre o risco da precarização, e a precarização é ruim, né, para o serviço público. Ou seja, nós precisamos de profissionais aí que vão tratar sobre a questão de decisões judiciais. E vejo que, né, esses profissionais, eles têm que, sem dúvida nenhuma, estarem qualificados e aptos, inclusive, a desempenhar determinada tarefa. Tanto como psicólogo, assistentes sociais, enfim. E da forma como está colocado aqui, realmente causa para a gente muitas preocupações. Então, eu vou nessa mesma linha do deputado Mota, que também coloca aqui, que a gente possa ouvir, acho que dá essa oportunidade para, como está acontecendo hoje aqui, trazendo informações para conosco, né? Mas de uma forma mais ampla, ouvir a categoria, senhor presidente. Então, eu sou favorável a essa audiência pública que está sendo sugerida aqui de forma verbal, mas que depois a gente faz documentar, senhor presidente. Perfeito. Então, eu queria ver com a dona Lindina, a Vânia, o Anderson, o Valmor, se eu posso encerrar? Sim. Posso encerrar a reunião, fica aberta a continuidade da conversa com os deputados e as articulações
para nós estudarmos bem essa questão. Senhor presidente, só uma questão de ordem, só até fazer Pois não, justiça e dizer que nós temos aqui com muita honra e estamos recebendo o senhor José Ribeiro, que é presidente estadual da Afrodescendente, Estado de Santa Conselho Estadual, que está nos visitando nesse dia de hoje. Muito obrigado, então. Eu agradeço também pela palavra. Nossos Obrigada. cumprimentos, então, também em nome da dona Lindina, a todos os assistentes sociais e psicólogos. Muito obrigado.